Olha só, pai, eu tô começando a achar que o ramo do mel não é bem pra mim. E pretende fazer o quê? Animais de balão? Isso não é trabalho para quem tem ferrão. Não, pai. Janete, seu filho diz que não sabe se quer trabalhar com mel. E você é tão engraçado às vezes. Não tô fazendo graça, mãe. Não tá mesmo. Vai trabalhar com mel. Meu filho, o misturador. Vai ser misturador! Vocês não estão me ouvindo. Você vai ver os palitos que eu vou te dar. Posso falar qualquer besteira. Vou tatuar um grilo no peito. Vamos abrir o mel fresquinho pra comemorar. Vou pôr um bisque na asa. Viva o mel. As páginas de... Vou namorar uma lacraia, deixar o pelo crescer e chamar todo mundo de brother. Vai dar um filho. Aí, mais um trechinho do B-Movie. A gente aqui no Caleidoscópio falando sobre novas profissões. A gente viu ali, ele levantando, a dele levantando, que ele não queria trabalhar no ramo do mel, uma abelha, né? Isso é óbvio, todo mundo acha que tem um caminho certo. Vocês aí em casa, os pais de vocês, eles têm agido assim também? Tem algum que está assim, no sentido de não, você tem que trabalhar com isso é que é o certo? Qual que é seu nome? Não, lá em casa meus pais eles me Qual falam... que é seu nome? Meu nome é Lucas. Vai lá, Lucas. Meus pais eles me apoiam em qualquer curso que eu quiser seguir. Eles só falam que tem que ser algo que eu goste para ser bom naquilo. Porque eu vou fazer aquilo a minha vida toda. Se eu for mudar para... É muito difícil mudar depois que já formou e já tem um emprego. Depois você tem que começar tudo de novo. Então, geralmente, você escolhe uma profissão e vai para ela a sua vida toda. Você tem que fazer algo que você goste, porque senão você não vai fazer direito. Você não vai ficar feliz com aquilo. Vai estar sempre querendo mudar, pensando se tivesse feito aquilo que eu gostava, seria diferente. Raquel, no seu caso, a sua família apoiou a sua escolha? Bom, a minha família, assim, apoiou muito bem, assim. Nossa, mas meus amigos não. Sim, a parte da escola, assim. Só ele que é meu amigo. Assim. Mas ele também está fazendo a aquacultura. A gente estudou. Vocês foram se apoiando e tal. Ele estudou comigo, assim, na escola. Legal. E o povo, assim, do Magno, só o Marco Antônio, que é o coordenador. O resto falava, você é louca de fazer isso? Por que você estava escolhendo isso? É uma profissão que pode não dar certo. Mas, fora isso, meus pais, sim. Seus pais te apoiaram? Muito, muito. E tem aqui, qual que é seu nome? Thaís. Thaís, e na sua casa, também você tem total apoio ou às vezes fica difícil esse diálogo? Eu acho que a gente no terceiro ano, pelo menos na minha casa, eu sou bem estressada com a escola e eu me preocupo em manter uma nota boa para conseguir entrar numa faculdade que me interessa. Mas na minha casa, por mais que eu tome a decisão, a impressão que eu tenho é que os meus pais ficam mais desorientados diante da minha situação, do meu contexto de vestibulando e de ter que escolher uma coisa que eu vou fazer para o resto da vida do que eu. Então, o que eu imagino é que eles tentam direcionar a minha profissão para alguma coisa que eu seja realizada emocionalmente, como pessoa, mas que também financeiramente. Eles têm essa preocupação. Então, de repente, se eu escolhesse uma profissão que fosse muito difícil atualmente, que não tivesse ligada à área de exatas ou tecnologia que está em alta, eles ficassem um pouco preocupados em relação a isso. Se eu conseguiria ter um sucesso emocional, psicológico, sem ter um sucesso financeiro e tal. Aqui tem pergunta? Qual que é o seu nome? Mariana, eu queria perguntar para ela, porque a gente vê muito que o mercado, em algumas áreas, o mercado está muito saturado e que a pessoa se esforça para conseguir um bom emprego e ela, infelizmente, não acaba conseguindo. Então, o que você falou que precisa ser diferenciado. O que seria esse diferenciado para você? Tá. Um profissional diferenciado, ele precisa ser uma pessoa dedicada dentro da área de conhecimento que ele escolheu. Ele precisa hoje ter uma facilidade de adaptação, né, dentro da sociedade. Hoje nós estamos na era da comunicação, do trabalho em equipe. Então, é necessário que essa pessoa desenvolva essa habilidade de conviver, da comunicação, da tecnologia, de habilidades que, seja qualquer área do conhecimento que vocês escolherem, será necessário vocês apresentarem essa postura. Então, o diferencial, às vezes, ser uma pessoa mais ligada no que está acontecendo, que tope trabalhar bastante. O que é, assim, na prática? Comprometimento. O que é esse diferencial?
diferencial na prática? Tá. Na prática é você lá dentro da carreira que você escolheu, você superar os desafios, conseguir tomar decisões, né? Por exemplo, você vai ser um profissional de design de moda, né? E eu tenho um caso desse dentro da família, que é uma sobrinha que ela escolheu design de moda e agora está fazendo também design de moda, fazendo moda de manhã e comércio exterior à noite, fazendo a junção de duas áreas do conhecimento. Qual que vai ser o diferencial dela? Ela vai trabalhar com moda e exportação da moda. Qual que será o diferencial dela nesse mercado? A dedicação e estudar, de fato, conhecer e ter informação dessa área que ela escolheu. Carlos, a gente está falando muito de mercado em alta, na época. Como é que é ver o mercado mudando? Porque, por exemplo, um jovem pode fazer uma escolha agora e daqui a alguns anos isso mudar. E aí? Como que é isso? Isso vai depender muito da sua base, do seu princípio, na formação de estudo, né? Para saber dar continuidade na profissão que ele escolheu. Você está entendendo? Esse é o meu conhecimento, o meu modo de pensar. Eu, no meu caso, de técnico, passei para comerciante e também sou administrador da minha empresa. Eu nunca tive dificuldade, porque eu gosto de trabalhar muito bem-humorado. Você entendeu? Está sempre em alta. Alegre, transmitir. Você tem que transparecer. Mostrar aquilo que você é, ser realista, ser verdadeiro, né? Ser honesto, correto com as coisas. Então, o profissional hoje, ele pode ser um estudante, ele pode se formar em qualquer coisa, mas ele tem que ser comerciante também e tem que ter um pouco de recursos humanos para lidar com as pessoas com quem ele está trabalhando naquela área profissional. Porque eu tenho lidado com pessoas de diversas áreas. Ou seja, não adianta, por exemplo, a sua empresa funcionar muito bem, as máquinas serem muito bem consertadas. Você tem que saber perceber quem está lidando. Quem está lidando. Você tem que saber atender bem o seu cliente. Qualquer estudante que formar posterior a isso aí, ele tem que saber administrar a capacidade técnica dele e jogar um marketingzinho de comércio. Você entendeu? Então, na sua área, são várias áreas, não é isso? São várias áreas. Você tem pergunta, não tem? Eu tenho pergunta para o reitor. Eu gostaria de saber, diante do processo de vestibular e de poucas vagas, muitos candidatos, como que funciona? Porque na escola a gente está sendo mais preparado para a prova propriamente dita do que como formação de ser humano. Depois que os alunos são aprovados, como que fica isso na universidade? Olha, nós temos uma preocupação, não é